Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda. Pessoal do YouTube, pessoal, vocês estão escutando um barulhinho aí? Eu vou desligar aqui. É porque esse barulho é o barulho de uma pequena cascata aqui embaixo, tá? No final eu mostro para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe quais são as formas de você poder descobrir qual é o orixá que te acompanha? Sim. Eu vou ensinar, na verdade, eu vou falar para vocês as formas que existem para descobrir qual é o seu orixá. Por quê? Porque existem realmente várias formas, várias maneiras, tá? E no final do vídeo eu vou também explicar para vocês as formas de descobrir o seu Exu e a sua pombogira. Ou seja, porque existem várias formas também. Então eu acho que antes da gente começar, eu acho que já vale a sua curtida, não vale? Então, sem delongas, vamos falar aqui quais são as formas de descobrir o seu orixá. Vamos começar com a primeira, a clássica e a mais importante. A primeira é a clássica e a mais importante, que é vir até um terreiro. Sim, vá até um terreiro de Umbanda, Candomblé. Aqui em Banda nem tanto, porque estamos falando dos orixás. Dentro do terreiro, você vai ter a capacidade e a facilidade para descobrir o seu orixá. E isso, é claro, por vários meios. Um exemplo básico. Dentro do terreiro, a conversa ou a consulta com alguma entidade, através dessa consulta, você pode descobrir o seu orixá. Sim, a entidade ela pode muito bem falar para você qual o orixá que te acompanha. Um exemplo, você está em uma consulta com os pretos velhos, vamos dar esse exemplo, e o preto velho pode muito bem falar para você qual é o orixá que te acompanha, tá bom? Lembrando que isso dentro da Umbanda, tá certo? Agora vamos para outros meios, falando de Umbanda. O Pai de Santo, sim, o Pai de Santo dentro da Umbanda, viu gente? O Pai de Santo ele vai ter a capacidade, né, e o conhecimento necessário para entender e compreender qual orixá que te acompanha. Então, às vezes você que faz parte de um terreiro, que pretende frequentar um terreiro, o Pai de Santo ele também pode saber qual é o seu orixá. Depois disso, vamos agora para uma confirmação, no caso para uma ritualística. Normalmente isso é feito dentro das umbandas ou dentro da Umbanda. Na verdade é uma ritualística que hoje em dia pouco se vê, que é um jogo de obi. Sim, eu não tenho nenhum obi aqui para mostrar para vocês, mas vai estar aparecendo aqui na tela. É uma semente. Essa semente, tá? Ela é cortada e jogada, como se fosse os búzios. Ela é jogada para confirmar qual é o seu orixá. Tá bom? Então vamos dizer que essas são as formas de descobrir o seu orixá dentro da Umbanda. Por que eu estou falando dentro da Umbanda? Porque quando a gente vai falar do Candomblé, a forma de descobrir o seu orixá pelo Candomblé é através do jogo de Ifá, que na verdade é o famoso e conhecido jogo de búzios. Sim, através dos búzios você vai descobrir o seu orixá. E se você me perguntar, Patrick, por que no Candomblé a gente descobre o orixá pelos búzios e na Umbanda não? Porque tradicionalmente, pessoal, o jogo de búzios não faz parte da Umbanda. Não, deixando bem claro. Isso não proíbe pais de santo de Umbanda jogarem os búzios. O que a gente tem que compreender é que de forma tradicional, cultural e a questão de fundamentos, os búzios faz parte da religião do Candomblé e não necessariamente da Umbanda. Porém, existem pais de santo de Umbanda que já frequentaram o Candomblé e utilizam dos búzios também utilizam dos búzios como oráculo, tá certo? Então vocês compreenderam como que se descobre o orixá, quais são os meios para descobrir o seu orixá? Agora vamos para outros meios que eu acho interessante. Na verdade, os meios que você não descobre. Jogo de cartas. Sim, o tarô cigano, o tarô dos orixás. Eu conversei com uma taróloga.
Não. Jogo de cartas não se tira e nem descobre o seu orixá. Ah, data de nascimento. Numerologia, né? Eu fiz uma soma através da minha data de nascimento. Eu posso descobrir o meu orixá assim? Não. Precisa de uma confirmação espiritual, ou através de uma entidade, ou através de um jogo, tá bom? Então essas são as formas de descobrir o seu orixá. Bem simples. Mas agora vamos falar então como descobrir o seu Exu e a sua pombogira. Só que antes disso, você já curtiu esse vídeo? Se não, curta agora. Já curtiu? Então bora falar agora de Exu e pombogira. Pois bem, pessoal, agora vamos falar de Exu e pombogira. Eu sei que você estava esperando por isso. Então, como que a gente consegue descobrir o seu Exu ou a sua pombogira? Quais são os meios? É claro que existem vários meios para você descobrir o seu Exu ou a sua pombogira. Vamos começar com o básico e no final eu vou contar um segredinho para vocês. Acompanhe. Vamos começar pelo básico. Frequentando um terreiro. Sim, frequentando um terreiro de umbanda, candomblé ou quimbanda. Sim, a quimbanda nesse caso ela também vai adentrar. Porque aí não estamos falando sobre orixás, estamos falando sobre entidades. No caso, Exu e pombogira, e a quimbanda tem o trabalho efetivo com essas entidades. Então, frequentando um terreiro é o primeiro passo, tá bom? Porque através do terreiro você vai entrar no desenvolvimento mediúnico, a sua entidade vai se manifestar e ela mesmo vai dar o nome dela. Então, este é o meio mais comum e mais correto, tá bom? Agora vamos para outras formas. Você fazer uma visita no terreiro e conversar com uma entidade pode acontecer de uma outra entidade falar o nome da sua. Sim, às vezes você está conversando com o Exu Marabu. Você está numa consulta com o Exu Marabu e você quer saber qual Exu que te acompanha. Você pergunta ao Exu Marabu se ele pode dizer. E ele, às vezes, pode. Então, assim você também descobre. Lembrando que não é algo comum, tá? Não é muito comum uma outra entidade falar quais são as entidades que te acompanham. Mas sim, pode acontecer, tá bom? Agora, um outro meio também. O pai ou a mãe de santo, ou seja, o dirigente espiritual. Sim, como eu já expliquei nos orixás, o dirigente espiritual, o seu babá, a sua Yalorixá, tem a capacidade, o conhecimento necessário para identificar qual a energia, qual Exu ou pombogira está do seu lado. Então, eles podem sim saber. Agora vamos para uma outra questão, que para alguns é válido e para outros não. Mas sim, é um meio de se descobrir qual Exu que te acompanha. É através do jogo de Ifá também. O caso, o jogo de Búzios, considerado por alguns como o jogo de Exu, que é um jogo específico para Exu. Então, através dos búzios, você pode sim descobrir qual é o seu Exu ou qual é a sua pombogira, caso seja necessário e preciso. Tá, Patrick, você falou sobre o oráculo. Então quer dizer que o jogo de cartas também eu vou conseguir descobrir qual é o meu Exu? E a resposta é não. O oráculo de cartas é um ótimo oráculo, tá? Só que não é um oráculo para tiragem de santo e nem para descobrir o nome de outras entidades, tá bom? Então não é possível isso. Vamos para outros meios. Sim, médiuns sensitivos. Sim, através disso você pode descobrir qual é a sua entidade. Através de médiuns sensitivos. Alguns médiuns, eles possuem uma sensibilidade mais aguçada. Ou seja, a sua mediunidade pode ser mais aguçada. Eles podem carregar essa sensibilidade. Consequentemente, esse médium pode sim ter a capacidade de conseguir sentir a presença do Exu que te acompanha. É claro que isso são casos raros de acontecer, mas sim, pode ocorrer. Agora, como eu disse para você, está aqui o extra. Uma outra forma de você descobrir
quais são as suas entidades. Qual é o seu Exu, qual é a sua pombogira? Através de sonhos. Sim, a sua entidade, você sabia que ela pode se apresentar para você durante o sono, ou seja, o sonho. Muitas das vezes existem muitos médiuns que já sonharam com o nome da sua entidade. Depois de confirmar através de outros meios, foi praticamente confirmado que aquela pessoa sonhou realmente com a sua entidade. Lembrando que os sonhos, a gente não vai entrar em detalhes, né, porque a gente está só fixando aqui para vocês que são os meios que você vai descobrir. Os sonhos, eles podem ser estimulados também, que no caso seria através de meditação. Sim, meditação, firmezas, orações, isso tudo pode estimular você a sonhar com as suas entidades. Olha para você ver, né? Você já sonhou com a sua entidade? Quem sabe ela não se apresentou para você e você nem sabia. Mas enfim, pessoal, é um vídeo rápido aqui, curto, para você poder conhecer os meios para poder identificar a sua entidade, os meios no qual você pode descobrir qual a sua entidade e qual o seu orixá. Só que nunca devemos esquecer, de todos esses meios que eu citei aqui, o meio mais correto e mais seguro de você saber qual é o seu orixá ou qual é a sua entidade é entrando para o desenvolvimento mediúnico, ou seja, fazendo parte de um terreiro. Os outros meios são adjacentes, por assim dizer, tá bom? Eu acho que merece a sua curtida esse vídeo, não merece não? Então curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal, pois temos vídeos diários, tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.